Olá, pessoal. Correção, então, da aula de 28 de abril, tá? A primeira atividade, calcule os produtos a seguir. O que é produto, gente? Lembrando, o que é um produto? Produto nada mais é que o resultado de uma multiplicação, né? Aqui, então, produtos seria a multiplicação. A primeira multiplicação é 4 ao quadrado x ao cubo vezes menos 5 ax ao quadrado. Lembrando que, por regra, na multiplicação de monômios, nós multiplicamos os coeficientes por coeficientes e parte literal por parte literal, tá? Coeficiente é o número que acompanha, que está no monômio, né? E a parte literal seriam as letras, tá? Então, sempre que eu fizer uma multiplicação de monômios, isso está na instrução da aula do mês de abril, a gente faz coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. O que a gente faz aqui, então? Aqui eu fiz, a primeira questão eu fiz bem detalhada, tá? Nós tínhamos, então, 4 ao quadrado x ao cubo e multiplicando menos 5 ao quadrado, x ao quadrado, desculpa. Então, a gente multiplica 4 vezes menos 5, né? O 4 do primeiro monômio e o menos 5 do segundo monômio. A gente faz a multiplicação entre eles. E, então, posteriormente, a multiplicação da parte literal ao quadrado x ao cubo vezes a x ao quadrado, exatamente o que está aqui, tá? O que eu fiz aqui, gente? E aí entra um pouquinho também a regra. A gente precisa lembrar, né, da regra do monômio. Isso também foi já passado para vocês. Eu não expliquei melhor, mas vamos lembrar aqui, tá? Primeiro, 4 vezes menos 5, menos 20, né? O 5 é negativo, 4 é positivo, essa multiplicação precisa dar um número negativo, e 4 vezes 5 é 20, ok. Aqui, então, o A e este A, tá? Eu quero multiplicar os dois As, eu posso juntar esses dois As para virar um A apenas. Eu vou trabalhar com o expoente deles. Lembrando que sempre que eu tenho um número sem expoente, ele é como se tivesse o expoente 1, né? Por isso aqui eu coloquei, então, A com 2 da potência deste A, mais o 1 da potência deste A, tá? Então, é assim que a gente resolve a multiplicação das letras, né? Da parte literal do monômio. Eu vou somar as duas potências, o expoente do primeiro A com o expoente do segundo A, tá? E do x eu faço a mesma coisa, 3 mais 2, e isso vai me dar o resultado final. Menos 20, que nós já tínhamos descoberto com o cálculo dos coeficientes, né? E por fim, para finalizar, né, a resposta menos 20, A ao cubo, 2 mais 1 deu 3, né, e x na quinta potência, porque 3 mais 2 é a potência 5, né, então é x, a leitura desse número seria menos 20 A ao cubo e x na quinta potência, tá? As demais atividades desse exercício, né, o B, o C, o D e o E, então, estão aqui. Alguns eu vou detalhar, outros a gente faz um pouco mais direto, tá? No decorrer da explicação vocês vão ver. Então, aqui a questão B, nós tínhamos menos 6xy vezes menos 3y. Primeiro multiplicamos a parte aqui dos coeficientes, menos 6 vezes menos 3, são dois números negativos, seguindo a regra da multiplicação de números negativos, menos vezes o menos vai dar
um positivo mais, né? Então, temos aqui 18. E para resolver esse x, y vezes y, a gente vai somar. O x não tem nada para somar, ele está sozinho, ele se mantém. E o y tem, então, o y com a potência 1, e aqui também o y com a potência 1, somando, então, as potências, chegaremos a 2, né? E aí nós temos como resposta 18xy ao quadrado. Na questão C, foi mais por uma... aqui tem um errinho na digitação, mas era para ser uma vírgula. Mas para a questão de exercitar mesmo o cálculo com decimais, né? 0,5x. Lembrando que qualquer número é número, né, gente? Não importa se ele tem vírgula, se é fração, o que que é? É número, tá valendo. Então, tá calculando é matemática, né? 0,5x vezes 2,4x ao quadrado. Calculamos aqui o coeficiente, 0,5 vezes 2,4, e o x, que aparece duas vezes, a gente faz, então, a soma dos expoentes, 1 mais 2, né? E aí ficamos com 1,2x ao cubo como resposta. A questão D, nós tínhamos fração, aí entra... Às vezes vocês ficam assustados com a fração, mas a multiplicação de fração ela é muito simples, né? Então, e aqui ainda temos um truquezinho, né? Como vocês já sabem, uma fração é uma divisão. Se o 7 está multiplicando 2 e multiplicando menos 11, mas ele também está dividindo por 11, toda fração ela nada mais é que uma divisão, né? Se nós vamos ter que dividir e multiplicar pelo mesmo fator, nós podemos anular os dois, né? Podemos cortar, como alguns já trabalharam em algum momento, né, de aula no 6º ano, o 11 do denominador e o 11 do numerador. Como é uma multiplicação, como é a multiplicação que está aqui no meio, a gente pode eliminar esses dois. E não precisa nem calcular, é só multiplicar 7 por 2, né? E aqui ficaria um menos 1, vamos dizer assim, para não esquecer que temos que trabalhar o sinal, que existe menos vezes menos, e por isso, então, resulta num sinal positivo. São várias regras na mesma questão, né? A regra das frações e a regra dos sinais que a gente precisa observar. Isso aqui, então, no coeficiente, e a parte literal, percebam que nós temos 1, 2, 3 As, então, cada um na potência 1, somamos todos, e o B, ele aparece uma vez só, ficamos, então, com o resultado 14A ao cubo B, tá? E, finalizando esse exercício, a letra E, menos 2AX vezes 3 meios AX ao quadrado, vezes menos 1 meio A. Mais uma vez, juntamos coeficientes e juntamos parte literal. Coeficiente, de novo, podemos usar o truque da eliminação, né, dos números aqui, ou se vocês preferirem, esquece essa regra, às vezes a gente tenta dar uma dica e alguns alunos acabam confundindo um pouco, então, vamos seguir pela regra natural. Como é que eu multiplico isso aqui? Menos 2 vezes 3, nós temos menos 6 meios, né? Lembrando que a multiplicação de frações, a gente só multiplica o que está no numerador pelo que está no numerador, e se tivesse alguma coisa aqui, nós multiplicaríamos pelo 2 do denominador, como não tem, a gente não faz nada. Aqui ficaria, então, menos 6 meios vezes 1 meio. O menos 6 multiplicado por menos 1 daria 6 positivo, e 2 multiplicado por 2 ficaria com 4, certo? E aí, então, 6 quartos dá para simplificar, dividindo 6 e o 4 por 2,
ficamos com o resultado 3/2, tá? Foi isso que foi feito aqui. E aqui, então, a parte literal, mais uma vez o A aparece 3 vezes, né? Somamos os expoentes, e o X, ele aparece 2 vezes, um com o expoente 1, que é oculto, mas existe, e o outro com o expoente 2 ao quadrado, então precisamos somar, temos a parte literal A ao cubo, X ao cubo também, tá? Atividade 2 fala em quociente, pessoal. O que é um quociente? Quociente é o resultado de uma divisão, lembra? Então, vamos trabalhar a divisão dos monômios. Por regra, então, na divisão dos monômios, também dividimos coeficiente por coeficientes e parte literal por parte literal, tá? Temos aqui 16x na quinta potência dividido por menos 4x na segunda potência, ou ao quadrado, que é o mais comum, né? Como é que a gente faz aqui? O 16 divide pelo menos 4, então 16 dividido por menos 4, a gente sabe que dá 4 negativo, né? E x na quinta potência dividido por x ao quadrado. Observem que aqui eu botei um pouquinho mais detalhado, tá? Aqui, então, já dei a resposta do menos 4, que é do 16 aqui. Mas olha aqui, ó, x na quinta potência dividido por x ao quadrado. Eu posso representar eles aqui, né, separados, e em seguida representar novamente o x fazendo a operação 5 menos 2. Mais adiante a gente vai fazer isso meio no automático, tá, gente? De momento estou explicando, porque é uma situação nova, né? Mas com certeza, quem já souber fazer de cabeça aqui e quiser dar a resposta final, dá para fazer, sim, a não ser que eu esteja pedindo a demonstração. É importante saber o passo a passo, tá? Então, temos aqui como solução 16 dividido por menos 4 deu menos 4, e a parte literal, então, ficou x ao cubo, tá? Na questão B, nós temos 36 dividido por menos 6, perdão, nós temos 36xy na quarta potência dividido por menos 6xy. Dividimos o 36 por menos 6, e depois dividimos a parte literal, né? Fazemos a operação necessária. Percebam que nessa situação nós temos x e x com o expoente 1. E quanto é que dá 1 menos 1? Vai dar 0, né, gente? Agora, lembrem lá, quando vocês aprenderam a potenciação, tinha uma regrinha lá que sempre que eu tiver um número com expoente 0, esse número tem valor de 1. Qualquer número com expoente 0, ele leva a resposta 1. Então, o que eu fiz aqui? Olha aqui, ó. Menos 6, que é a resposta do 36 dividido por menos 6, né? E aqui, então, multiplicado. Olha só, eu esqueci de colocar o y. Desculpa, pessoal, me passei aqui. Mas a parte importante está aqui. X na potência 0. Por quê? Porque 1 menos 1 dá 0. E vocês precisam entender que esse x na potência 0, ele tem valor 1, tá? Eu não tenho como, como é que eu vou multiplicar o x por ele mesmo 0 vezes, né? E aí, então, ele vai ficar com a potência 1. Eu posso, posteriormente, fazer uma aula só para explicar o porquê disso, mas a gente pode trabalhar sem problema. Aqui eu cortei um pedaço da conta, mas faltou o y, né? Mas o y, então, já está aqui representado. 4 menos 1 fica 3, e temos como resposta final menos 6, que nós já tínhamos aqui de cima, vezes 1. Por que vezes 1? Porque esse x na potência 0 virou 1, e vezes o y na terceira potência.
ou ao cubo, né? A questão C, ela é um pouco mais simples, menos 35A dividido por 7A. Fazemos novamente cada parte separada, né? E chegamos ao 5. Por que chegamos ao 5? De novo, acontece o A tem um expoente 1, e com isso eu preciso fazer a subtração, né, desses dois expoentes, e chego a A, né, na potência zero, que me leva ao número 1. Então, esse monômio ficou sem letra, né? Virou apenas um número inteiro. A questão D, ela tem uma divisão com frações, até é legal para a gente lembrar como é que resolve isso, para quem não lembra. Eu tenho 3AB ao quadrado, dividido por menos 10 quintos, né? Não tem letra aqui, e agora? Isso não é um monômio? É um monômio também, mas não tem letra, tá? E aí eu não vou operar, seria como se tivesse o 1 aqui no lugar da letra, né? E aí, então, AB ao quadrado dividido por 1 vai ficar AB ao quadrado. O que nós temos de maior dificultador aqui é a divisão com fração. Como é que eu resolvo isso? A divisão com fração, a gente transforma ela numa multiplicação, invertendo os fatores da segunda fração. A gente precisa sempre entender que tanto o primeiro termo seria uma fração com denominador 1, né? O segundo termo é uma outra fração, então, por regra, nós invertemos a segunda fração e colocamos o numerador no lugar do denominador. Aqui nós tínhamos 10 quintos e ela virou 5 décimos. E seguimos a multiplicação, como é de padrão da fração, né? 3 vezes menos 5 vai dar menos 15 décimos, porque eu vou multiplicar por 1 aqui, o 10, né? E menos 15 décimos eu posso simplificar a fração, e de forma irredutível essa fração fica em menos 3 meios. E a parte literal, AB ao quadrado, tá? Aqui, mais uma vez, a fração. Eu já fiz um pouco mais direto, mas a regra é a mesma, é só, né, atalhei, fiz de cabeça, mas vocês podem fazer detalhado se acharem melhor, tá? Nós tínhamos menos 4 quintos x na quinta potência y, dividido por 4 terços x ao quadrado y. E aí nós fizemos primeiro a parte fracionária, né? Divisão de fração por fração, e depois a parte literal. Eu fiz, então, o cálculo que deveria ser feito, x na quinta potência, menos o ao quadrado, 2, né? Nós ficamos com potência 3, e o y acontece mais uma vez de zerar a potência, e por consequência ele deixar de existir, tá? Então, assim, resumindo, assim, por regra, quando eu tenho uma multiplicação de monômios, a gente soma os expoentes. Quando eu tenho uma divisão, a gente subtrai, tá? Isso é uma regrinha interessante da gente fazer uma anotaçãozinha no caderno para não esquecer, certo, pessoal? E a questão 3, aqui era para aplicar a potenciação nos monômios, né? Na potenciação de monômios, a gente também realiza por partes, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, né? E a gente precisa lembrar, então, nesta potenciação, precisamos lembrar que tem propriedades da potenciação, né, que nos facilita o cálculo. Então, se eu tenho um número aqui exemplificado como a letra A, mas se fosse um número qualquer com um expoente, e esse número com expoente estiver ainda com alguma potência, para solucionar, nós mantemos essa base e multiplicamos a potência. Só a partir disso que se resolveria esta potência, tá? Então, a potência na potência a gente multiplica, certo?
E aqui, então, vamos resolver as atividades. Mais 2x ao quadrado na potência 2, né? A gente passa a potência para dentro, como se para poder resolver o 2, que não tem nenhuma potência aqui. Então, 2 ao quadrado, simplesmente 2 vezes 2, nos leva a 4, né? E o x, que tinha potência 1, com a potência 2, 1 vezes 2 dá 2, tá? Aqui na questão B, menos 3a ao quadrado na potência 3, né? A gente tem, então, o menos 3 fica na potência 3. Como é que a gente resolve a potência mesmo? É a potência 3, então eu vou pegar essa base e vou multiplicar por ela mesmo 3 vezes. Vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, por isso menos 27, né? O menos 3 vezes menos 3, positiva, mas multiplicado pelo menos 3 novamente, negativo o resultado, tá? E a questão aqui da parte literal, a que estava ao quadrado, com a potência 3, a gente precisa multiplicar, ó, 2 vezes 3. Então, nós ficamos com a resposta menos 27, a na sexta potência. Os demais a gente faz da mesma forma, né? Multiplicando, tá? 2 na terceira potência, ou 2 ao cubo, vezes... Sempre que... aqui no meio sempre tem uma multiplicação, né? É importante a gente lembrar que entre o 2 e o x e o y tem sempre uma multiplicação. Eles estão juntos, mas se houvesse valor para o x e para o y, nós tínhamos que multiplicar. Então, 2 ao cubo vezes o x, e aqui nós temos a potência 2 e 3 multiplicada, que vai ficar 6, e o y, 1 e 3, que vai ficar 3, resultando em 8x na sexta potência, y ao cubo. Questão D, eu já botei resposta direta, alguns já estão cansados de ouvir a explicação, outros talvez ainda não pegaram muito bem, por favor, retomem as outras explicações para conseguir chegar a esse resultado. Por que que aqui era negativo e a resposta ficou positiva? Mais uma regrinha da matemática, sempre que o expoente é par, 2, 4, 6, e a base era negativa, o resultado vai tornar positivo. Pense que tinha um menos 1 aqui. Menos 1 vezes menos 1 vai ficar 1 positivo. Mas aí é 4 vezes, ok? Menos 1 vezes menos 1 deu 1 positivo. Vezes menos 1 ficou negativo. Vezes menos 1 ficou positivo. Sempre que nós tivermos a potência, um número par, a gente resulta em números positivos, tá? Não importa se a base é negativa ou positiva, o resultado é positivo, desculpa, certo? E aqui o y ao quadrado, com a potência 4, a gente multiplica 2 e 4, então ficou x na quarta potência e y na oitava potência. Questão E, menos 5. Por que que ficou negativo? Porque aqui a potência é 1, gente. É um número ímpar. É um só. Então, vai ficar negativo. Menos 5x na quarta potência y. E, por fim, a letra F, menos 1 meio a na segunda potência. Observem aqui, ó, o 1 vezes 1, ele permanece 1, né? E o 2 que faz... Quando a gente faz a potência de uma fração, a gente tem que fazer dos dois, tanto o numerador quanto o denominador, mas aqui só não mudou porque o 1 vezes ele mesmo fica 1, né? O que mudou foi o sinal, que antes era negativo, então, menos 1 meio vezes menos 1 meio ficou 1 quarto, né? A gente precisa lembrar que, mesmo sendo fração, a gente trabalha a potenciação
seguindo a regra, né? E o A ficou, então, na potência 2. Então, hoje era isso, pessoal, a explicação desse exercício, né? Eu espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas e, se houver necessidade, por favor, me contatem que a gente vai esclarecendo na sequência. Um abraço para todos e até logo.